Queridos, a graça e a paz novamente. Vamos abrir em Lucas capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que se havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor revele a Tua palavra às nossas vidas, fale conosco, Senhor, nessa noite. Precisamos aprender mais do Senhor nessa noite. Então, que o Senhor se revele à sua igreja, repreendemos todo o mal, na autoridade que há no nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo. A igreja que crê diz amém. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Podeis assentar. Amados, Natal virou uma data, como tudo nesse mundo, ele gira em torno do dinheiro. A gente precisa se atentar para isso. Há um mundo que supervaloriza o ter, né? O dinheiro. E às vezes nós, os cristãos, não damos o devido valor ao dinheiro. É bem normal conversar com cristãos que não entendem muito de dinheiro, não valorizam o dinheiro. Por isso que às vezes eles são enganados muitos nessa área. Então, da mesma forma que é pecado andar no ritmo do mundo, que é no ritmo do 80, supervalorizando o dinheiro, da mesma forma é errado você andar no nível do 8, quando você não valoriza o dinheiro, quando você não entende a importância do dinheiro. Mas por que eu estou falando essas duas coisas? Porque muitos de nós somos enganados todos os anos na mesma estratégia. Eu quero um. Então, queridos, eu quero um. Então, amados,
A gente precisa se despertar para isso, porque o Natal, ele foi transformado em uma data de comércio. Comércio puro. Quantas pessoas estão tristes agora, desanimadas na igreja, porque não tem uma roupa nova para vestir no Natal? Porque talvez não tenha um banquete, não tenha uma excelente comida no Natal. Porque talvez não pode ir, né, sei lá, a uma festa, uma viagem, conhecer um país novo, uma cidade nova. Então a gente precisa parar um pouco e refletir se de fato nós, como cristãos, entendemos o que é o Natal. Há um grupo de cristãos que não comemoram o Natal. Há quem diga que é uma data carnal, uma data do mundo que não merece comemoração. E isso, irmão, é muito triste. Porque para a gente, os cristãos, o Natal é uma data muito importante. E a gente precisa entender qual é essa importância. Então, a gente leu aqui a história e eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Qual é o maior acontecimento de toda a história da humanidade? Possivelmente, irmão, a morte e ressurreição de Jesus. Esse é o maior acontecimento da humanidade. O segundo maior foi quando ele se fez carne e habitou entre nós. Esse evento foi tão importante que ele dividiu a humanidade, a história, em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Então essa data foi muito importante. Foi um divisor de águas para a humanidade, embora muitas pessoas não entendam. Mas será que é correto celebrar o Natal? E existe muitos que dizem que é até errado dizer Feliz Natal. Tem crente que você chegar para ele e dizer, ó, Feliz Natal, o cara te repreende, acha que tu está desviado, vai dizer que tu é idólatra, entendeu? Muitos que proíbem o Natal, na realidade, não pesquisaram profundamente para saber qual a verdadeira origem do Natal. Muitos que pregam contra o Natal usam fatos históricos e símbolos distorcidos para justificar suas teses. Mas a gente precisa entender que não é porque o Natal hoje está sendo celebrado de maneira errada, com comércio e outras festas, que eu não devo considerar qual é o valor real e verdadeiro do Natal. De forma nenhuma eu devo considerá-lo e colocar ele no devido lugar. Nesses dias eu tive uma praça muito bonita, muita iluminação, um investimento gigantesco. E eu vi lá, acho que se chama de presépio, né? Uma imagem que simboliza José, Maria e Jesus. Que realmente é aquilo mesmo, certo? Mas o errado é a mensagem que se passa. Porque a gente sabe que a origem aqui do Brasil, a gente vê muito da Igreja Católica. Embora a Igreja Católica seja a igreja mais rica do mundo, muitos não sabem disso, né? Mas se você pesquisar aí no Google, pesquise só o valor da taça que o Papa toma o vinho lá. Só o preço da taça. Aí depois você pesquisa o preço da garrafinha que o seu pastor toma água. É muito dinheiro, irmãos. Ali é muito riqueza. É coisa que gente besta não conta. Tem aquela história, tanto dinheiro que gente besta não conta e gente sabida se atrapalha. É muito dinheiro, mas eles passam uma imagem de pobreza. Uma imagem franciscana. Mas o nosso Jesus, ele não foi miserável, ele foi simples. Mas miserável ele não foi. Andar em miséria é pecado. Ser pobre não é pecado.
O pecado é não ser próspero. Mas ser pobre não é pecado. A Bíblia diz que os pobres nós sempre teremos. Mas ser miserável, andar na linha da miséria, é pecado. É consequência de pecado. É consequência de alguém que anda em trevas. O que é trevas? Hoje a gente está numa polêmica das cores. Trevas na Bíblia não tem nada a ver com cor. A gente costuma interpretar tudo com os nossos costumes, tudo com hoje, mas não tem nada a ver. Luz na Bíblia não tem nada a ver com essa lâmpada. Trevas na Bíblia está ligado à falta de conhecimento de Deus. E luz está relacionada a uma pessoa, Jesus. É a luz de Deus que entra dentro de nós e ela ilumina os nossos pensamentos, ilumina o nosso entendimento. E depois você começa a ter novas atitudes. Antes da gente se converter, a gente não tem luz. É por isso que os casamentos são destroçados. Famílias são destruídas. Pessoas se suicidam. Por quê? A ausência da luz de Deus. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, que a luz, ela precisa ser mantida em nossas vidas. A luz de Deus, ela não é como essa lâmpada, que você aperta aqui no botão, ela acende e pronto. Não. Essa luz, naquele dia que nós aceitamos a Jesus, ela veio habitar em nós. E ela precisa a cada dia crescer em nós. Para que a cada dia a gente possa reconhecer quais são ainda as áreas de nossa vida que estão em trevas. Tem muita coisa na sua vida, tem muita coisa na minha vida que eu ainda não estou enxergando a luz de Deus. Talvez você está aqui hoje e o diabo está prevalecendo em alguma área da sua vida, porque nessa área ainda nós não temos luz. Isso é um fato. Talvez você não consiga prosperar financeiramente. Talvez o teu casamento, ele é 15 dias em paz e 15 dias em guerra. Talvez o teu relacionamento com teus pais ainda não é um nível de amor, um nível de paz, de comunhão, de amizade. Quando o teu pai ou a tua mãe te dá algo, ou faz algo de bom por ti, você bota ele lá em cima, mas basta um erro deles, você os condena. E às vezes o casal é assim. Quantos casais hoje, irmão, por que nós brigamos? Por quê? Por quê? Por que os casais brigam? Por besteira, irmãos. Simplesmente porque não há uma coisa que se chama comunicação. Tem grito, tem ofensas, mas não tem uma comunicação madura. Quanto mais a gente aprender a conversar, a dialogar em todos os assuntos, inclusive aqueles polêmicos, mais nós vamos crescer, aumentar o nosso nível de maturidade nos relacionamentos. Por isso que um casamento do mundo diz que quanto mais anos se passam, mais o casamento vai ficando frio, sem graça. Mas os cristãos que vivem na palavra, a cada ano que passa, os casamentos vão ficando mais maravilhosos, mais amorosos. Porque quando nós casamos, nós não somos amigos. Pode botar isso na sua cabeça. A amizade cresce e, aliás, o nível de amizade é denunciado nos conflitos. Não é na bonança, não é na paz. Na paz, todo mundo é amigo. A pregação, quando é sobre coisas boas, sobre profecia, sobre prosperidade, que Deus vai abrir as portas,
É uma comunicação mais fácil. A igreja se anima, ninguém dorme, ninguém cochila. Mas quando a pregação ela é de confronto, que ela denuncia as nossas fraquezas, aí a nossa alma começa a pular dentro de nós e dizer: o pastor está dando indireta. O pastor veio hoje, está sabendo da minha vida e ele veio só dar indireta para mim. Eu gosto muito de dizer: eu não dou indireta para ninguém, eu dou direta. Irmão, se a minha memória fosse tão boa assim, para mim sair de casa e dizer: hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sei que o Pedro Júlio está passando, e também eu tenho que falar de um assunto que o Mateus está passando, que o seu Lucas também está passando, que o Antônio... Irmão, eu não pregava não. E eu não tenho essa capacidade, eu me esqueço até do dia. Eu estudo, e muitas das vezes eu vou pregar, eu falo 10% daquilo que eu estudo, por quê? Porque a minha memória não é tão forte assim. Tem gente que tem uma memória muito boa, eu não tenho. Não é o meu forte. Então, irmãos, o Natal foi uma restauração do relacionamento de Deus com o homem. De Deus com o homem. O Natal não tem nada a ver com a convivência. O Natal não tem nada a ver com a ceia, com o peru. E diga-se de passagem, na minha opinião, o peru é uma das piores carnes que existe. Eu nunca vi um peru gostoso. Eu nunca comi um peru em canto nenhum gostoso. Ô bicho, para não ter gosto de nada. Uma carne seca. Eu nunca fui uma ceia interessado no peru. Se disser assim: pastor, vem aqui em casa, eu estou com um peru assado e uma farofa de tocinho. Irmão, eu vou dizer amém, meu irmão, chego já por aí. Talvez eu não te fale para não te decepcionar. Porque eu sei que você gastou um monte de dinheiro no peru. E talvez pagou um monte de dinheiro para assar. Mas eu estou indo pela farofa de toicinho. Então não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com... Olha, irmão, há alguns anos eu tive essa minha libertação. Eu não me preocupo mais com roupa de ano novo, com roupa de Natal. Sabe o que eu faço no meu ano novo? A minha preocupação é com a igreja, dela estar bonitinha, dela estar bem limpa, e principalmente de ter uma palavra profética para a igreja. Mas, irmão, eu já fui no meu guarda-roupa e separei a minha melhor camisa usada. Claro que eu usei menos em 2022, e não foi por muita opção, é porque eu esqueci da bichinha. E por coincidência eu usei ela em 2021 para 2022. Não tem problema nenhum de vir com ela. Não vou me sentir inferior a ninguém. Está com muitos anos que eu não compro roupa de ano novo para mim, nem de Natal. Eu não me preocupo com isso, irmão. Eu me preocupo de entrar o 2023 com as finanças em dias, sem estar devendo. Que é muito difícil hoje alguém não estar devendo depois de uma pandemia louca dessa. Muitas pessoas têm me procurado quebradas, ainda nas consequências da pandemia. Empreendedores, nem é muito raro eu me encontrar com um empreendedor que não esteja endividado, que não esteja trabalhando igual um maluco para poder quitar as dívidas. Então, irmãos, existe uma missão para a família, para o casal. E o segredo dessa missão começa na base. A base tem que ser Jesus. E depois de Jesus, irmão, a base é o casal unido. Se hoje você está aqui e você está chateado com seu cônjuge, que é muito difícil disso acontecer, né? Só em um caso que é difícil, só se ele morar numa casa e você noutra. Mas se vocês moram na mesma casa, acredite no que eu vou te dizer. Parece uma coisa de louco, mas olha, não brigar é uma decisão de maturidade emocional.
Pessoas que brigam com os outros têm mais problema consigo mesmo do que com o outro. Eu sou um cidadão muito meigo, muito doce, mas que a vida me presenteou com um temperamento muito forte. Eu sempre fui da confusão. Eu sempre fui do debate. Quando eu me converti, eu estudei a palavra um pouco e aprendi a debater na Bíblia. E era muito raro. Para a honra e glória do Senhor, honra e glória do Senhor não, porque já vocês vão entender. Um debate dentro da Bíblia para mim sair perdendo. O filho da dona Célia aqui, nós pegamos vários embates. Brigas terríveis por causa da Bíblia. Não, mas está escrito isso. Ele, não, mas está aqui. Nós ficávamos, mostra aí. Eu mostrava, aí ele mostrava. E ficavam os dois abestados brigando pela Bíblia. Depois me apareceram alguns sintomas, como ansiedade, pressão alta, depressão, aumento de peso, embora não dá para perceber. Velhice acelerada, embora também eu sei que não dá para perceber. É a glória de Deus que esconde. E alguns anos atrás eu entendi que quando nós não levamos desaforo para casa, quando nós temos esse dilema, né? Como é que diz? Esse estilo de vida, eu não levo desaforo para casa. Se disser um tanto assim comigo, eu digo outro. Irmão, é porque nós somos pessoas equilibradas emocionalmente. Então eu estou aprendendo em Deus a perder. Antes, quando chegava um crente perto de mim, um pastor e tal, e eu começava também a querer mostrar mais do que ele, que tinha conhecimento, e nós ficávamos naquela. Hoje não. Estava aqui trabalhando, chegou um cidadão ali dizendo que era apóstolo, e começou a dizer um bocado de palavra da Bíblia, e pregando, e esperando que eu retrucasse, e eu só escutei. Falou algumas passagens que não estão na minha Bíblia. Não corrigi. Não corrigi. O que vai mudar? Eu consigo mudar o mundo? Eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Então, às vezes, nós temos uma sede para corrigir as pessoas, para mostrar às pessoas os erros delas. Mas nós queremos mostrar 1 metro de erro da pessoa, 1 quilômetro de erro da pessoa, mas quando alguém apresenta 10 centímetros de nossos erros, nós só faltamos morrer. Quando nós somos muito frágeis emocionalmente, é porque nós temos gerenciado mal as nossas emoções. Eu aprendi debaixo de sofrimento. Aliás, eu estou aprendendo a conviver com os erros do meu próximo. Tem pessoas, e você tem que separar 2 tipos de situação na sua vida. Veja bem. Tem gente que vai chegar e vai pedir o teu conselho. Ainda assim, quando ela pedir, peça ao Espírito Santo para que ele te dê um tempero para tu aconselhar aquela pessoa. E também peça a ele uma direção para ver se ela suporta ouvir aquele conselho. Se você aprender essas 2 coisas, você será mais feliz. Outra coisa, aprenda a separar. Quando a pessoa está apenas te informando, ou se ela está te pedindo um conselho, a tua opinião. E diga-se de passagem, a tua opinião não é importante, irmão. Você se acha demais. Não é. Eu não concordo com isso. Não importa. Quando eu entendi que eu não sou tão importante assim, eu estou tendo mais qualidade de vida. Eu só vivia criticando as igrejas, os pregadores. Quando eu entendi, irmão, que só quem escutava a minha opinião era eu mesmo, eu deixei de dar.
Eu fico calado, eu vou cuidar da minha vida. Então, quando alguém chega e diz assim, pastor, eu estou querendo fazer isso aqui, o que é que o senhor acha? Aí eu sento com a pessoa, vamos orar aqui, vamos. Mas quando ela chega assim, pastor, eu vou fazer isso, isso e isso. Amém. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar por ela. Senhor, se for por mal dela, que o Senhor se revele a essa pessoa. Eu não sou Deus. Você não é Deus. E graças a Deus por isso. Porque só Ele suporta ser Deus. Só Ele, irmão. Então, quando a gente entende que a gente não é Deus, que a gente é um ser humano, e que a gente não é o dono da razão, porque você olha, você pode hoje aqui estar lutando para prevalecer em uma situação e que você está errado. Mas tudo está dizendo que você está certo, você tem argumentos, e bons argumentos, mas ainda assim você pode estar errado. A gente não consegue saber de tudo. Existiam várias profecias no Antigo Testamento da vinda do Messias. Os judeus estavam todos aguardando a vinda do Messias. Não só aguardavam, mas desejavam. Mas quando o Messias nasceu, pouquíssimas pessoas foram lá. E as que foram, ainda assim, foi porque o Senhor, na sua misericórdia, mostrou sinais miraculosos. Senão elas não teriam ido. Jesus teria nascido, crescido, morrido, ressuscitado e não teria sido percebido. Por que você está brigando hoje? Vale a pena, irmão? Vale a pena dormir chateado? Eu já briguei tanto com a minha mulher. Eu já fui tantas noites dormir chateado com ela, sem falar com ela. E eu olhava para ela, porque o orgulhoso, ele é iludido. Ele acha que o orgulho dele vai atingir a outra pessoa. Não vou falar com ele. A mulher faz greve, né? Você está atingindo a você mesmo. É a você que você está fazendo mal. Não é o teu próximo. Então, quando nós temos essa facilidade de sermos atingidos pelos outros, há uma brecha na minha vida que eu preciso fechar. Se eu só vivo magoado, chateado, decepcionado, frustrado, há uma brecha que eu preciso fechar. Estamos vivendo um momento maravilhoso, a inauguração de um novo ponto e tal. Só temos um culto na semana, oramos, jejuamos pelas pessoas, visitamos. Mas quando é no bendito dia do culto, aparecem vários eventos. Como é que eu posso dizer? Miraculosos, que faz com que as pessoas faltem o culto. Antes eu ficava com raiva, hoje eu não fico mais. Antes eu ficava decepcionado. Não fico mais. Porque, irmão, cada um de nós é refém de nossas decisões. Mas uma coisa eu sei, que a misericórdia de Deus está sobre nós. E eu acho que quanto mais nós aprendermos a acreditar na nossa oração, no poder do nosso relacionamento com Deus, menos iremos sofrer. Menos iremos sofrer. Hoje eu decidi falar menos às pessoas e falar mais com Deus. Hoje eu decidi me cobrar menos por visitar as pessoas e me cobrar mais do meu relacionamento com Deus. Porque às vezes eu visito, eu vou lá e eu consigo contornar a situação. Mas às vezes aquilo vai durar uns dias. E aquela pessoa vai voltar a passar por aquilo de novo. Mas se o Espírito Santo visitar aquela pessoa e mostrar para ela aonde ela está errando, aonde ela precisa ser aperfeiçoada, ela sim vai ser liberta daquilo. E nunca mais ela vai voltar.
Nós precisamos, irmão, decidir, organizar o nosso relacionamento com Deus. Disso depende o teu sucesso. Você pode ir para a China, para o Japão, para qualquer canto. Mas se lá você tiver um relacionamento com Deus, tudo te irá bem. Então, olha, eu aprendi uma coisa com o pastor Abe Uber, meu amigo íntimo. Brincadeira. Ele, em uma das suas pregações, ele falou assim, ó: quando eu percebo uma vez ele fez uma pregação sobre a ofensa. Ele disse: olha, eu entendi que Deus não anda no nível da ofensa. Deus anda no nível de não guardar rancor. Então ele disse: olha, eu entendi. No dia que ele pregou, eu me escandalizei. Mas hoje eu entendo que eu andava num nível de orgulho tão grande que foi para mim difícil aceitar aquela verdade. Ele disse: olha, com aquele jeitinho dele, de muito amor que eu não tenho, se você está aí magoado na sua cadeira com alguém, eu quero lhe dizer com muito amor e carinho, ele disse nesse dia. E nesse dia, por uma coincidência de Cristo, eu estava magoado. Você está em pecado. Aí eu: como é que pode? Eu sou a vítima. Fizeram isso comigo, eu ainda estou em pecado. Está. Porque você não deve guardar mágoa de ninguém. O padrão de Deus não é o perdão. Todas as vezes que eu tenho a necessidade de perdoar alguém, é porque eu fui dominado pelo orgulho, pelo meu ego. Porque eu te pergunto: quem são? Qual o poder que as palavras têm, irmão? Por que essa situação ainda está me atingindo? Eu preciso ter um encontro comigo mesmo. Eu preciso, irmão, deixar de procurar culpados. O culpado, você já achou, você só não quer aceitar. O culpado é você mesmo. O culpado é eu mesmo. Eu ando em uma disputa comigo mesmo. Eu ando em uma queda de braço comigo mesmo. Não é com Deus, não é com o diabo, não é com meus irmãos, não é com a minha mulher. É comigo mesmo. Então o teu maior desafio e o meu maior desafio, irmãos, é vencer você mesmo. É você se olhar no espelho espiritual de Deus e dizer: nessa área eu sou fraco. Nessa área eu preciso crescer. Senhor, eu sou tão orgulhoso. Senhor, eu sou tão bruto, eu sou tão ignorante. Senhor, eu sou tão manteiga derretida. Senhor, por tudo eu fico ofendido. Senhor, eu preciso tanto do abraço dos outros. Senhor, eu preciso tanto de uma palavra dos outros. Meu Deus, me cura. É isso que eu preciso. Porque Jesus nasceu, e até hoje religiões vê ele como um menino, e tem crente que já aceitou Jesus, mas Jesus dentro deles ainda é um menino. Uma criança que precisava ser guardada por José e Maria, protegida por José e Maria. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus, irmão, a Bíblia diz que ele foi crescendo em graça, em estatura diante de Deus e diante dos homens. Jesus, ele precisa crescer dentro de nós. E o que é isso? Eu estou falando no nível de revelação de Deus. Amanhã é sábado. Tem dias que eu prego aqui, irmão, e é um fogo, aquele negócio todo. Eu saio daqui animado. Vou para minha casa. Quando eu me acordo no outro dia, eu tenho um encontro de novo com os meus problemas. E parece que nesse momento, tudo que eu preguei aqui para vocês não faz mais sentido. Porque eu não estou mais sentindo aquela emoção, aquele fogo, aquele poder.
Mas aí é onde começa o grande desafio de nossas vidas. Não viver pelos sentimentos. Não viver por aquilo que está se sentindo. Eu vi um vídeo nesses dias de um ator chamado Jim Carrey, né, que fez o Máscara. Um dos caras mais engraçados do cinema americano. Um cara que animou muitas... Eu assisti muitos filmes dele, excelentes filmes. O cara é engraçado demais. Mas ele entrou em depressão. Por quê, irmãos? Porque existe uma pessoa dentro de nós que ela precisa ser cuidada. O problema é que eu quero cuidar de todo mundo. Eu não cuido de mim mesmo. Quem entende que precisa de cuidado, entende da necessidade de ter um relacionamento com Deus, irmão. Irmão, não dá mais. É uma decisão, irmão. De amanhã, tu lá na tua casa, tu pegar a tua Bíblia e ler. Tu ir orar. Tu abrir um jejum pela tua vida, pela tua família. Quanto tempo está que isso não é mais realidade? Aí vai esfriando, irmão, a fé, ó. O fogo vai esfriando. Porque não é responsabilidade de Deus manter o fogo aceso na sua vida. É sua responsabilidade. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é graça de Deus. Por quê? Porque Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui. E todas as vezes que você decidir sair dessa pequenez, dessa crise e vir para a minha presença, eu vou acender esse fogo. Vou renovar as tuas forças. Eu vou te animar novamente. Eu vou colocar um vinho novo novamente. O primeiro amor vai voltar de novo. É um desafio. Eu não posso de maneira nenhuma cair no erro de cuidar de todos vocês e esquecer de cuidar de mim. Então eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu venho para o culto, eu vou para uma célula. Não é porque, em primeiro lugar, eu tenho a responsabilidade de pastor, de cuidar de você. Eu venho porque é bom para mim. Eu venho porque aqui a minha fé, ela é reacendida, é edificada. Ver você aqui edifica a minha fé. Orar junto com você edifica a minha fé. Ver os milagres que acontecem na sua vida edifica a minha fé. Então não te afasta. Fica junto. A nossa igreja é uma igreja em células. E eu disse nessa semana em uma célula que eu sou muito confrontado por alguns pastores que diz que eu deveria ter mais cultos na minha igreja. Eu disse, eu já tenho o suficiente, eu tenho um culto. Não, mas tu tem que ter pelo menos 3. Não, cara, não é o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho um culto na semana, mas eu tenho as células nos lares, que é um culto nos lares. Sim, mas tu poderia trazer esse culto dos lares para a igreja. Eu disse, eu sei que tu não entende, mas não aumentar aqui numa briga que grande, eu sei que tu não entende. Mas, irmãos, nas células acontece algo que aqui na igreja não acontece, que se chama relacionamentos, espontaneidade das pessoas poder falar, se expressar, entendeu? Dizer o que achou do estudo, da palavra, abrir o seu coração, dizer o que está passando. Quinta-feira agora foi quinta, foi sexta, acho que foi quinta, quarta, foi choro e ranger de dentes nas células, as pessoas abrindo seu coração, glorificando o Senhor, sendo curada por Deus. Eu tive até que ser um pouco duro, que eu disse, olha, se vocês não falarem, eu não vou mais vir para essa célula, porque eu não gosto de liderar a célula só por um motivo, porque quando eu estou lá, as pessoas ficam, não fala, não, o pastor está aqui, não sei o que dizer. Porque a célula, irmão, a ideia é isso, ó. Cada um falar, brincar, depois tem aquele cafezinho com bolacha, aquele abraço, aquela... Sabe, irmão? A gente tem que abandonar esse negócio. Porque que para ter o poder de Deus tem que ter um púlpito, um altar? Não.
Se você amanhã na sua casa, reunir os seus filhos, botar um louvor lá, começar a orar, cantar, botar um filme gospel, ler uma palavra lá na tua casa. Amanhã é Natal. Vai ter uma ceia na sua casa, eu tenho certeza disso. Por que você não bota isso? Eu vou fazer um Natal diferente. Eu vou ler essa passagem que o pastor pregou e vou pegar alguma coisa dali e vou passar para a minha família. Não no sentido de condenar ninguém, mas no sentido de ajuntar, de unir. Entendeu? De abraçar mesmo. Isso é o Natal. E foi Deus, irmão, que estipulou o primeiro Natal. Primeiro para celebrar o Natal foi Deus. Foi um anjo que veio anunciar o nascimento de Jesus. Olha só que maravilha. E às vezes nós não queremos comemorar. Luzinha é do capeta. Então você já foi lá no inferno, né? Para saber que lá tem luzinha. Quantas vezes você viu o diabo usando pisca-pisca? Você tem intimidade com ele, né? Não, pastor, é do mundo. Isso aí é coisa do mundo. Árvore de Natal, luzinha, é coisa do mundo. Meu irmão, que descoberta. Cara, você é um Einstein gospel. Tudo é do mundo, irmão. Essas cadeiras aqui é do mundo. Esses ventiladores é do mundo, essas caixas é do mundo, tudo aqui é do mundo. Quem garante para você, não saia correndo. Quem garante para você que essa cadeira que você está sentada não foi produzida pelo macumbeiro? Que alguém não fez um trabalho e disse: quem sentar nessa cadeira vai morrer, vai ficar com uma doença, vai ficar com hemorroida. Pode ter acontecido. Pode. Cara, todo mundo com medo, estão se mexendo na cadeira, dando vontade de beber água. Tem jeito não, você já, o trabalho lá do cara era que quem ficasse 10 minutos sentado, você já ficou mais do que isso. Não tem, irmão. Nós não temos essa garantia. Mas a palavra de Deus diz que pela oração, tudo é santificado. A gente tem que quebrar essas coisas. O peru que tu come no Natal é do mundo mesmo. A Bíblia é do mundo, foi feita por uma pessoa. Tem ateus que conhecem a Bíblia todinha. Tu precisa quebrar, irmão, essas coisas. Não foi em dezembro. Não, porque não tem prova teológica. O que me importa? Se amanhã se juntar os pastores aí e disser que não foi em dezembro, foi em setembro, eu comemoro do mesmo jeito em setembro. Para mim não importa o dia, o que importa é o acontecimento. Lá em Lucas 2,9 diz: um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O próprio Deus enviou um anjo e derramou da glória dele naquele lugar para anunciar o nascimento de Jesus. Mas o nosso Natal nos enganaram. Então a gente precisa, irmão, retomar novamente e fazer da maneira correta. O segundo momento, irmão, foi uma grande multidão de exército celestial, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Lá em Lucas, no 13:14 diz: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmão, você consegue imaginar isso? E a pessoa, se agora Deus envia agora uma milícia de anjos aqui, como é que seria? Já parou para imaginar? Todo mundo que estava lá ficou com temor, irmão. Vai se acabar tudo agora. O brilho, a glória de Deus naquele lugar. Então Deus comemorou, os anjos comemoraram. Terceiro, os pastores celebraram. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe for anunciado. Há um detalhe aqui nessa passagem. Quando a gente vê aqui essa passagem, a gente imagina os pastores de hoje, de paletó e gravata. Não tem nada a ver. Os pastores aqui eram pessoas que cuidavam de ovelhas, ou seja, eram as pessoas que faziam os trabalhos mais humildes daquela época. Cuidar da ovelha não era ninguém importante. Qual era a mensagem que Deus estava mandando?
que Jesus veio para os humildes, para os simples. Jesus veio para aqueles que não eram considerados grandes pela sociedade, que não eram considerados importantes pela sociedade. Foi para esses que Jesus veio. A régua de Deus é diferente da régua do mundo. Aqui no mundo se valoriza quem tem mais. No reino de Deus se valoriza aqueles que entendem que dele precisa, que entendem que são miseráveis nesse mundo e que precisam de Deus para vencer na sua vida. Diga amém. Outro motivo é porque é uma data muito evangelística. É uma data que as pessoas estão quebrantadas. Aquela pessoa que nem fala contigo, passa Feliz Natal. Talvez está intrigado contigo, Feliz Natal, irmã, Feliz Natal. Às vezes a gente, vou nada. Fala nem comigo. A gente fala no Natal, falsidade é essa. Ela é falsa e tu é orgulhoso. Aproveita, irmão. Feliz Natal, meu irmão, dá um abraço, Jesus te ama, fala. Fala da palavra. Evangeliza. Eu já fui para a ceia de Natal, que eram peru, saladas, arroz, farofa, refrigerantes, cerveja. Tinha crente, tinha pastor, tinha católico, tinha traficante. E eu lá no meio. Sabe o que eu fazia? Foi um Natal que tinha uns 4 elementos bebendo na casa de cima. E os crentes, e aqueles que diziam ser crentes, na casa de baixo. Quando eu vi uma brechazinha, eu... fui lá para cima. Sentei lá no meio dele, lá o forró truando. Carne assada. Peguei um copo, tirei de perto de mim. Comecei a comer carne com eles. E aí, meu chapa, tal, beleza? Daqui a pouco eles foram se intimidando, foram baixando o som. Daqui a pouco eu já estava falando de Jesus. Quando eu deixei minha mensagem, peguei na mão de tudinho, desci lá para os crentes de novo. Como é que iremos ganhar os perdidos se nós não temos comunhão com os perdidos? É se isolando das pessoas que vamos lotar essa igreja? De maneira nenhuma. Você pode ter comunhão com os perdidos e não imitar a sua conduta. Pelo contrário, a tua conduta vai santificar a conduta deles. Porque tem muitos que estão aí perdidos, que são revoltados com os crentes. Diz que os crentes são santarrões, que querem ser bichão, que só eles estão salvos, eles não estão. E quando chega um crente que chega para uma pessoa dessa daí e conversa com ela, dá atenção a ela, ela se sente importante. Então, pelo amor de Deus, nesse Natal, conviva com a sua família. Tenha comunhão com a sua família. Já teve Natal que eu tive que trabalhar. E é difícil. Foi difícil. Estava num momento muito difícil da minha vida. E estava tendo umas campanhas dos aplicativos, que geralmente tem, né? Aí eu chego para minha mulher, ó, meu filho, o negócio está brabo, nós estamos devendo aí, e eu tenho que ir. E muita gente convidando a gente para ir ceias, né, e tal. Vou ter que ir. Comecei bem cedinho. Trabalhei até 10 da noite. Aí cheguei em casa 10 e pouco. Aí de lá a gente foi lá para o meu pai e ainda comemos ainda um arroz. No Réveillon do mesmo jeito. Então tem fase das nossas vidas que a gente tem que aprender a viver. Eu hoje, como é que eu estou financeiramente hoje? Você vai deixar uma oferta hoje de R$1.000 cada um aqui. Ah, falar nisso, eu estou precisando de R$200 mil para comprar esse ponto aqui, viu? Como hoje me ofereceu, né? E eu vou orar para que Deus coloque R$400 mil na mão de alguém
Mas só na mão de alguém que fizer um voto com ele, que se receber um milagre de 400 mil, vai ofertar 200 mil no ministério para comprar esse ponto. Então, se você aceita esse desafio, esse voto com Deus, eu vou orar por isso. Se ele vai fazer, eu não sei. Eu vou orar, vou profetizar e vou jejuar para Deus colocar 400 mil reais, de preferência. Pode ser alguém que está nos assistindo, mas de preferência em alguém aqui da Deus proverá. De alguém daqui de dentro. Será coisa boa daqui da Deus proverá? Sai alguma coisa boa daqui, né? Então, Deus pode colocar na mão de qualquer um de vocês aqui, ou na mão de vários. Se for na mão de 3 aqui, é 200 de indicar, é oferta, viu? É um voto. E a Bíblia diz que quando tu fizeres um voto, te apressa em cumprir. Vai que é na minha, né? Então, essa palavra serve para nós dois. Mas teve um momento que a gente teve que renunciar. E a gente senta e conversa. Temos que aprender a conversar. Conversar. Talvez em outros natais, o Cleito falou uma coisa aqui interessante, né? Por incrível que pareça, brincadeira. Falou uma coisa que ele falou para a mulher dele, né? Que estamos vivendo o melhor momento de nossas vidas. Falar disso, ele está falando bem, né? Agora, né? De chegar aqui, o pessoal chegar, o que foi que ele falou, pastor? Depois ele vai mandar aí a tradução, porque o nível dele ele é hebreu. Mas às vezes a gente não consegue entender isso, porque parece que quando ele está falando aqui, que está vivendo o melhor momento da vida dele, parece também que ele não tem problema. Tem. Eu hoje estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Mas eu estou endividado até aqui. Mas ainda assim eu digo aqui diante de vocês, sem hipocrisia nenhuma. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Não tenho medo de negar isso. A gente tem que aprender a separar as coisas. Talvez hoje é o primeiro Natal que vocês passam em família aqui na casa de Deus. Talvez em outros natais você estava em uma crise, brigado, querendo o que você recebeu hoje de Deus. Mas o diabo, quando vê que a gente recebeu uma bênção de Deus, ele vai entrar com confusão para poder não ver o povo de Deus comemorando a bênção. Você tem que aprender a sorrir. Como diz um ditado aí que eu vi hoje, eu vi um meninozinho com aqueles ferros enfiados aqui nas costelas, né, deitado na cama, e ele agarrando aqui nos ferros e fazendo um carro. Um rumo de ferro enfiado aqui. E às vezes nós, por causa de uma dívida velha, de uma briga velha, estamos aqui para morrer. E leva, Jesus. Vou me separar desse miserável. Eu não quero mais, por causa de uma besteira. E tem gente que hoje está internado. Eu já passei Réveillon no hospital. Não comigo, mas com o filho de um discípulo meu. Querendo uma palavra. Querendo uma palavra de Deus, querendo estar num culto. Mas eu tinha que socorrer aquela família. E eu ali abatido, triste, porque também eu estava numa crise ministerial. Dona Célia participou comigo. Eu fui comer nessa noite do Réveillon, faltando uma meia hora para meia-noite. Foi que a Dona Célia me ofereceu. Irmão, você já comeu? Não, irmã. Faz aqui um pratinho para você. Ela estava servindo lá. Quando eu dei aqui 4 colheradas da comida, o menino caiu da árvore. Eu corri, peguei o carro, fui com os pais para o IJF. E eu já estava indignado, porque eu estava em crise lá com a minha liderança. Mas as crises que você está enfrentando não podem impedir você de expressar Jesus às pessoas. Me taquei para o centro, deixei a minha família e fui para o centro. Eu me lembro que nós estávamos lá na frente do hospital, e a irmã olhou para mim e começou a chorar. Irmã, e só cenas maravilhosas passando. Gente baleada, gente com a perna quebrada, braço quebrado, passava os gritos. E naquele momento eu tive que deixar de dar lugar ao meu emocional para dar a palavra. E ela dizendo, irmão, por que nós estamos passando por isso? Querendo dizer assim, irmão, qual foi o pecado que eu cometi?
Eu disse: irmã, é porque Deus tem um plano maravilhoso para o nosso ano, para nossas vidas. Isso aqui não vai determinar o nosso futuro. Nós vamos passar ainda muitos réveillões felizes e abundantes na presença de Deus. Mas eu estava triste. Eu estava para baixo. A gente tem que aprender a fazer isso, irmão. Isso não é de mim, não é de mim mesmo. Não, é mentira. É de Deus, é uma decisão. E aquele menino passou, eu acho que uns 10 dias internado. Você já pensou um negócio desse, você passar o Réveillon no IJF, e o teu menino ainda ficar lá, gritando lá, no corredor, porque não tinha lugar para cirurgia para ele? Aí quando eu vi essa cena do menino, aí apareceu uma frase: faça do limão que a vida te deu uma limonada. Aprenda a viver. Aprenda, irmão, a viver no meio da crise. Aprenda a caminhar mesmo a vida te batendo. Mesmo você tendo problemas que você não sabe como resolver. Hoje eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Mas eu peço a Deus para mim não permitir isso me paralisar. Eu continuo indo na célula, eu continuo pregando a palavra de Deus, eu continuo falando que Deus é bom, eu continuo falando que Deus vai fazer milagres. Hoje 50 mil resolvi um problema meu, mas eu deixei isso de lugar e eu quero 200 para resolver um problema do reino. Meu problema diante dos problemas do reino não é nada, que eu morra e o reino cresça. Mas importante é o reino dele. Não importa o que eu vou ter, não importa se eu vou ter muito dinheiro, não importa se eu vou ter um carro novo ou não. O que eu quero ver são vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Quando eu for lá para o céu, eu não vou levar carro, eu não vou levar apartamento, eu não vou levar casa, mas eu quero levar vidas para o céu. Eu, como pastor, quero chegar no céu e apresentar: está aqui, Senhor, as bichinhas deram um trabalho miserável, quase me matam, mas está aqui, Jesus. E eu quero ouvir dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque naquele dia tu não vai apresentar a tua conta bancária para ele. Ele não vai querer saber dos carros que tu comprou. Ele vai querer saber o que você fez de Jesus na sua vida. Então, para mim, o que eu mais sofro de fazer é tomar decisão. Antes era tão fácil. Hoje, para mim, é muito difícil tomar decisão. Porque eu não penso mais só em mim. Eu penso no reino de Deus. Eu fico preocupado, procurando, me esforçando para saber o que Deus quer de mim naquela situação. Porque já teve algumas vezes que eu olhei e disse: esse é o caminho? Não, vou fazer isso aqui. Aqui eu vou ficar rico. Acabou, vai ser aqui. Me arrebentei todinho. Mas teve momentos que é por aqui, isso aqui vai dar tudo. Não, é. Eu disse: não, o Espírito Santo está me incomodando. Eu vou por aqui. Mas está tudo dizendo que vai dar errado. Aí eu vi a graça de Deus. Eu vi os livramentos de Deus. Então, para. Todos nós aqui temos decisões a tomar. Tem gente aqui que já programou uma viagem. Disse embora para sempre, né? Graças a Deus, vamos embora. Teve outros que têm uma viagem de trabalho. Tem outros aqui que tem que vender um carro. Pensa. Tem outros que querem vender uma casa. Pensa. Para. Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo. Não vá pela lógica. Não vá. Não vá pela lógica. A lógica já quebrou as pernas de muita gente. Não vá. Já teve situações que eu visitei que eu disse: aqui não tem mais jeito, não.
A minha lógica disse, aqui não tem mais jeito. Aí tem uns crentes que dizem, não, Deus não faz porque eu não tenho fé. Rapaz, se Deus for fazer só quando eu tiver fé, eu estou frito. Tu acha que eu tenho fé para ter 200 mil? Tu acha que eu tenho fé para comprar isso aqui? Não, irmão, eu lanço a palavra. Ele é o dono da palavra, ele é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho, eu sei que tu também não tem, não. Um bando de liso olhando para um outro liso. Mas só que nós servimos a um Deus de milagre. Se ele tiver decidido comprar esse ponto e dar para Deus proverá, pode bater, pode comemorar, como diz lá aquele jogo lá. É nosso. Mas se ele não tiver decidido também, vamos continuar se congregando, se animando, buscando a Deus do mesmo jeito. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia diz que Ele é que sabe os planos que tem para você. E isso é um consolo. Hoje eu tenho coisas que tu está dizendo para mim dia e noite. Tu vai se arrebentar. Dessa vez tu vai se arrebentar. Mas eu continuo acreditando na bondade dele. Seja qual for o desfecho da história, ele vai continuar sendo bom para mim. Ele vai continuar sendo bom. E é isso, irmão, que tem que regir a sua vida. Não importa como está a igreja. Não importa se o teu pastor é ruim ou não é. Se o teu pastor tem falhado ou não. Como diz o pastor Aloísio, cada um tem o que merece. O que importa é que Deus é bom. E a segunda coisa é que Ele já nasceu na tua vida. Deus está na tua vida. Isso, irmão, tem que ser a tua força. A humanidade naquela época estava todo mundo trabalhando, se dando em casamento, conversando, decidindo coisas, orando, fazendo culto, mas ninguém sabia que naquele momento estava nascendo o Rei da Glória, estava nascendo o Salvador. Hoje você está aqui olhando para mim, e talvez está pesando no teu coração um problema. Talvez está aí no teu coração, tu está ansioso, perdendo o sono por causa de um problema. Mas assim como aquele povo, hoje o Senhor pode estar lá decretando o teu milagre. Hoje você está aqui, Deus está lá na tua casa, trabalhando no teu casamento, trabalhando no coração do teu marido, trabalhando no coração da tua esposa. A tua esposa pode ter decidido, eu não te quero mais, tu não presta. Teu marido pode ter tomado decisões. Dobra o teu joelho, neném. Vai buscar Ele. Coloca a tua vontade diante dEle, pede a Ele que prevaleça a vontade de Deus, e não a tua, e nem a dele, nem a dela, e nem a de ninguém, mas que seja feita a vontade dEle, porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a dEle. Seja o que for o que acontecer, o mais importante é que Ele está com você, por onde quer que você andar. Então te alegra, te anima. Não importa as circunstâncias, o importa que Ele já está em nossas vidas. Não permita mais sua identidade ser manchada por causa do comportamento de alguém, por questão da tua, por causa até da tua vida financeira hoje. Eu digo, eu sou próspero, mas a minha conta bancária diz, não é. Tu é liso, tu é isso, tu é aquilo. Aí tu diz assim para mim, mas pastor, por que você não pede? Por que o senhor não chega aqui e lança um desafio para cada irmão dar? Eu fui levantado por Deus para anunciar as boas novas. De mim Ele cuida. De mim Ele cuida. Nunca me abandonou. Nunca. Nunca Deus me abandonou em nenhum problema. Outra coisa, deixe de querer se defender. Eu já fui tão caluniado na minha vida, tão caluniado, e eu ficava me defendendo, eu ligava para a pessoa, aí você falou isso de mim, tal, não sei o que, isso aqui. Aí um dia eu escutei uma frase de um ex-líder meu.
que ele tinha lido um livro, ele disse, eu li um livro que tinha uma frase assim, quando você se defende, você está tirando a oportunidade de Deus te defender. Quando você se defende, você está tirando a oportunidade de Deus te defender. Eu fico sabendo, irmão, que tem gente falando mal de mim, que não sei quem está me caluniando. De verdade, irmão, entra aqui, sai aqui, eu coloco diante de Deus. E a verdade aparece. Então vamos descansar. Aprenda a cuidar de você. Que esse 2023 venha ser com menos pressão emocional e mais presença de Deus em nossas vidas. Vamos brincar mais. Vamos nos alegrar mais. Vamos nos encontrar mais. Vamos aproveitar mais a prosperidade que Deus tem colocado na nossa vida. Porque administrar a prosperidade quem dá é Deus, mas quem administra é você. Tem gente que pega muito dinheiro e só faz besteira. Tem gente que pega 50 mil, papoca todinho. Tem gente que pega, não, vou gastar só 10, guardo 40. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? O que realmente é mais importante para você? Então, esse tipo de questionamentos nos ajuda a compreender. Por que eu estou fazendo isso mesmo? Por que eu preciso ir? Por que eu preciso ficar? Por que eu tenho que gritar? Por que eu tenho que brigar? Hoje eu e minha esposa, nós temos um trato. A gente tenta não cutucar a onça com a vara curta. Quando ela percebe que eu estou com raiva, ela... Quando eu percebo que é ela, eu vou para a igreja. Não mexo. Um dia eu falei com ela, calma, mulher. Antes eu como é que é, rapaz? Aí ia para cima. Agora não, já calma. Calma. E a gente vai suportando um ao outro. Porque o mais importante é eu e ela estar bem. Tempo desse nós estávamos numa crise doida, lá vai, nós discutindo. Tudo o que eu não preciso nesse momento é estar brigado com você. Se nós brigar aqui, só vai piorar. Então vamos parar por aqui. Eu não suporto o que você tem para falar para mim agora. Então não fale. Deixa eu. E a gente vai ali para fora, irmão. Senta ali, fica conversando, só nós dois. Os casais não querem mais fazer isso. Os casais só vivem perto dos filhos. É os meninos tudo em cima. Não tem mais coragem de sair para ir para uma praça, sentar só os dois. Para conversar. Não faz mais. E querem ter comunicação, querem ter comunhão. Querem ter maturidade no relacionamento. Só trabalhando, trabalho. Igreja, culto e trabalho, igreja, convivência, igreja, não sei o quê. E cria menino, leva menino no colégio, volta para casa, paga a conta, faz conta, trabalho. Você vai morrer. Por isso, quando vem uma faísca, o pau quebra. A crise está instalada. Vou te dar um conselho. Creio que seja de Deus. Pelo amor de Deus, os teus filhos não precisam saber que vocês estão brigados. O mundo não precisa saber que vocês estão brigados. Lá em casa, às vezes, a gente se altera e eu, sabe o que? Daqui a 10 minutos, 15 minutos, nós já estamos agarrados. Aí eu vou dizer aqui, rapaz, vocês estão estranhos. Entendeu? Porque sempre vamos falhar. Aí, irmão, pais santas aqui de presente, pais santas, para as mulheres. Com muito amor e carinho, é para vocês, esse presente. Não adianta tu falar para os teus filhos ou mostrar para eles que o teu marido é um jumento. Ele vai continuar sendo um jumento. E o pior é que quando tu vai dizer para os teus filhos, né, que ele é um jumento, o jumento casa com o quê, irmão?
Não adianta. Isso é uma falta de maturidade gigantesca. Lá em casa, irmão, quando eu pegava um filho meu para corrigir, se alguém se metesse, levava chibata também. Eu nunca permiti nenhum filho meu se meter em discussão meu com ela. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus cunhados, nem meu sogro, nem minha sogra. Nunca permiti isso. Na minha casa, quem manda sou eu. Com a permissão dela. Nunca. O negócio de a gente estar aqui, o menino. É conversa de adulto. Tu não suporta, vai sobrar para ti. Foi mal. Negócio de os casal brigam e vem as filhas. Que foi, mamãe? Não sei o quê. Teu pai, que não sei o quê. Pelo amor de Deus. Parece arruma de adolescente conversando. Pai, é isso mesmo. Não sei o quê. Para com isso. Amadurece. Nossos filhos precisam ter pessoas maduras. Se você vive mostrando fraqueza para os teus filhos, é por isso que quando tu vai corrigir eles, eles não aceitam. Mostra fraqueza para o teu cônjuge. Eu mostro minhas fraquezas para ela. Eu converso com ela sobre as minhas debilidades, sobre as minhas tentações. Com o filho, não pode, irmão. Bora amadurecer. Bora organizar essa casa. Ainda dá tempo. Não vamos deixar o negócio se acabar, não. Se sai, deixa tudo de lá, ó. Vamos ficar aí. Eu vou ali mais o seu pai. Eu vou ali com a sua mãe. E sai. E vai resolver aquela questão longe. Só os dois. Ou procura os pastores. Eu estou cobrando R$200 a sessão. Por hora. Vai ficar discutindo na frente dos meninos, irmão. Aí tem mãe que senta, sabe assim, eu fico... Tem mãe que vai, aí senta com as meninas. Aí fica. É, teu pai que é isso, não sei o que, isso aqui. É, o pai é isso. Aí fica, parece arruma de menino. Impressionante. Impressionante. Você está gerando monstros dentro da sua casa. Aí sabe qual é o problema? Coisa que eu conversei muito com ela aqui na minha época. Que ela ficava mimando o filho dela, que hoje está casado. E eu não mimava, eu disse, olha, bora entrar num acordo. Vamos entrar num acordo, porque essa sua atitude, isso há muitos anos atrás, ele é adolescente. Eu quero te explicar uma coisa. Está filmando não, né? Graças a Deus. Você trata ele dessa forma, né? Porque você aguenta. Aí tu, quando tu pega ele, tu pega um cinto e dá uma pisa nele. Só que uma coisa eu te digo, eu estou ficando velho. E eu não vou dar uma cinturãozada nele. Vou dar uma abraçada nele. Eu me conheço, é a minha fraqueza, então eu não quero chegar nesse nível. Eu não quero chegar nesse nível. Então, ou você se une a mim, ou a gente vai ter problemas, vamos falar a mesma linguagem. E a gente entrava num acordo. Que lá nós tínhamos um trato. Eu resolvo o abacaxi dela, ela resolve o meu. Quem lidava com a Bruna era ela. E eu lidava com o João Lucas. Aí quando ela ia lá corrigir a Bruna, ela vinha a Bruna, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Escute ela, obedeça a ela. E respeite ela. Comigo, tenho certeza que é pior do que com ela. Quando o João Lucas ia para ela do mesmo jeito, escute ele, respeite ele. Quantas vezes ela chegou para mim, eu não vou mais falar nada para ela, Catiana, né? Eu não quero mais falar mais nada para a Bruna, mas não quero mais conversar com ela, não vou dar na cara dela. Dê, mas continue falando para ela. Porque um dia, hoje ela não reconhece, mas um dia ela vai reconhecer a importância que ela está tendo na sua vida. Fala mais com ela do que comigo, hoje. Mais com ela do que comigo.
Então aprenda a fazer teus filhos chorar, irmãos. Não estou ensinando você a maltratar. Por isso, os jovens não gostam muito de mim. Porque vocês, como os pais, não fazem a tarefa de vocês. E eu tenho que estar pregando aqui, eles estão aqui. Eu tenho que renunciar, ter um ministério de jovens. O jovem olha para mim aqui tudo com... Não todos, né? Mas a maioria com rejeição, irmão. Tem jovem que não olha nem para mim aqui nessa igreja. De verdade. Tem jovem que eu pego na mão dele aqui, ele pega na minha mão com nojo. Mas eu continuo pegando. Continuo amando eles com a verdade. Porque vocês não fazem o papel de vocês, e eu como pastor, preciso ensinar. E às vezes eu chego para Deus e digo, meu Deus, eu não queria mais falar sobre isso. Isso para mim é muito chato. Quantos cultos eu saio daqui me sentindo mal? Por que eu não estou ensinando vocês as coisas? Eu vejo a rejeição dos filhos de vocês. Aí eu estava vendo um vídeo, uma mentoria de um pastor, e ele dizendo que alguns membros da igreja dele procurou ele e disse, pastor, só repete demais as coisas. Eu disse, aí Deus falando comigo. Ele disse, irmão, eu não queria. Mas enquanto vocês não entenderem e praticar, eu vou ter que ficar repetindo. Eu não quero que vocês maltratem os filhos de vocês. Pelo contrário, tenha comunhão com eles. Vá passear com eles. Invista na vida deles. Pague cursos para eles. Mas não deixe eles tomar as próprias decisões, porque eles ainda, embora achem que sim, não estão capacitados para isso. Não quebre princípios, senão o princípio vai te quebrar. Hoje, mal que você vê as meninas agarradas com os machos aí. Filho trazendo mulher para dentro de casa, homem trazendo. Não aceite isso. Não, porque se ele não ficar aqui, ele ficar no meu. Eu dizia muito lá em casa, olha, aqui eu não quero. Daquela porta para lá, vocês podem me enganar, podem mentir, mas nunca vocês vão poder abrir a boca e dizer assim, o meu pai permitiu eu pecar lá dentro de casa. Não. Nunca. Porque, irmãos, os nossos filhos são pérolas de Deus entregue em nossas mãos. E um dia nós iremos prestar conta com Deus. Precisamos valorizar mais a nossa família. Quando eu falo isso aqui para vocês, irmãos, é porque os meus olhos brilham e o meu coração se derrete quando eu vejo a restauração de Deus em um lar, em uma família. Quando eu vejo que a família está se unindo, que os filhos estão respeitando os pais, que os pais estão se dando bem com os filhos, que o marido está se dando bem com a mulher com o marido. Isso é a base da sociedade. É muito bom quando você chega numa casa que as pessoas não tinham comunhão e agora estão tendo. Que às vezes o único momento de comunhão é aquela célula e dali, irmão, vai se abrir um leque para outras comunhões. Comunhões, né? Outras comunhões, outros eventos. Eu sei que é chato ouvir essas coisas. Mas é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Que nesse Natal, nós, eu e você, não estou dizendo aqui para ninguém que isso é fácil. Não é. Não é. Temos que chorar diante de Deus, para que Ele nos ajude a vencer as nossas fraquezas. Não tem outro jeito. Seja sincero com Deus e chore diante dele, em primeiro lugar, pela tua vida. Pela tua vida. Aprenda a orar por você. Às vezes as pessoas têm falado muito de você para você mesmo. Tu é muito isso, tu é muito aquilo. Será que essas pessoas não têm razão? Não, tu é muito confusenta. Tu é muito insensível. Será que essas pessoas não têm razão? Será que não está na hora de você ir se vestir de pano, saco e cinza? E chegar diante de Deus e dizer, oh, meu Deus, eu reconheço que eu sou assim. Mas também eu reconheço que eu não consigo mudar. Eu reconheço que só o Senhor pode me mudar. É por isso que eu entreguei a minha vida a Cristo, irmão. Não é porque eu era bom. Não é porque eu era o melhor. Pelo contrário.
Aos 29 anos, eu reconheci, 27, eu reconheci que a minha vida estava uma bagunça. E que só um Deus Todo-Poderoso podia resolver a minha vida. E eu entreguei minha vida para Ele. E digo mais para vocês, para finalizar. Em alguns momentos, quero fazer aqui uso e abuso da sinceridade. E algumas vezes, eu chego diante de Deus e digo para Ele novamente: Senhor, a minha vida está uma bagunça. Pai, as minhas emoções aqui estão uma bagunça. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Pai, eu estou fraco. Senhor, me ajuda. Você não pode ser triunfalista. O pau está quebrando, está a crise e você... Não, glória a Deus. Não mostre para as pessoas erradas. Mostrar fraqueza para as pessoas erradas é entregar munição nas mãos do inimigo. Mas se Deus colocou alguém perto de ti, de Deus, que você sabe que essa pessoa torce pela tua vitória, e que ela te motiva a buscar a Deus, confia. Acredita. Porque Deus, irmãos, tem uma nova história para nossas vidas. Deus não desistiu de nossos filhos. Deus não desistiu de nós. Hoje você pode estar aqui um caco. Deus é o Deus que junta os cacos e faz um vaso de honra. Eu já falei várias vezes nessa área. Eu já tenho vergonha, pastor, porque toda a vida eu falho nessa área. Toda a vida eu tenho que reconhecer. Bem-vindo ao time. Aprenda a repetir a oração. Meu Deus, eu errei de novo. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que o Senhor ainda assim tem misericórdia da minha vida. Errou, falhou. Estamos no Natal. É o nascimento do nosso Salvador. Ele nos salva de nossos pecados. Não é do pecado, dos nossos pecados. Então que nesse Natal seja um momento dessa luz brilhar dentro de nós. Curar os nossos traumas. Nos ajudar a tirar a capa do orgulho. E reconhecer que somos de todos os mais dignos de compaixão. Que só somos alguma coisa. Porque a presença dele está em nossas vidas. Há esperança para você. Há esperança para mim. Porque ele está em nossas vidas. Eu desisto, você desiste, mas a Bíblia diz que ele nunca desiste. Ele diz: poderá uma mãe, enquanto amamenta, esquecer do seu filho, embora esta venha esquecer dele. Eu nunca me esquecerei de ti. Veja, eu tenho o seu nome escrito nas palmas da minha mão. Fique de pé para a gente orar. Estamos vivendo um momento de muitas conquistas, mas também um momento de muitas lutas, de muitas guerras. Um momento que temos que tomar grandes decisões. Um momento que o inimigo se levanta. Mas Deus, o Senhor, Ele deixou uma palavra escrita. E essa palavra, ela é a nossa base. E nela está escrito que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Deus escolhe os fracos para enganar os fortes. Deus só mostra a glória dele nos fracos e não nos fortes. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura quebrantados. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Que o Senhor, como falou a canção, derrama em nós sede e fome de Ti.
Fere nosso coração de fome e de sede pelo Senhor. Estamos aqui para apresentar as nossas fraquezas ao Senhor. Estamos aqui para apresentar as nossas crises ao Senhor. E eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de um bálsamo sobre a tua igreja. É uma noite de alívio. É uma noite de renovo. É uma noite, Senhor, que o inimigo já tinha comemorado a vitória. Mas mais uma vez o Senhor vai prevalecer. Mas mais uma vez o Senhor vai vencer. E consequentemente, o teu povo sairá vitorioso. Que o Senhor derrame luz dentro de você. Que a luz do Senhor brilhe em você nesse Natal e pelo restante da sua vida aqui nessa terra. Que você tenha o melhor Natal da tua vida. Que você tenha um Natal de muita comunhão, de muita intimidade com Deus e com a sua família. Que seja o encerramento de um tempo de crise e se inicie um tempo de prosperidade na vida sua e de sua família. Que seja um tempo de abundância espiritual. Oh Deus, renova aqui o primeiro amor da tua igreja. Renova o primeiro amor da tua igreja. Renova o desejo, Senhor, da tua igreja de orar, de ter comunhão com o teu Espírito Santo. Oh Deus, temos corrido tanto, temos feito tanto, temos trabalhado tanto, estamos cansados. Precisamos voltar à fonte de água da vida. Porque mais importante do que fazer algo para ti é permitir que o Senhor faça algo em nós. O mais importante de dar um presente para Deus é receber um presente dele. E o Senhor quer dar presentes nessa noite. O Senhor quer dar uma paz para o teu coração. O Senhor quer dar saúde aos teus ossos. O Senhor quer dar saúde às tuas emoções. O Senhor quer te dar um equilíbrio. O Senhor quer te dar planos novos. O Senhor quer restaurar a tua casa. Que os olhos do Senhor brilhem de alegria ao ver a obra que Ele mesmo vai fazer na tua casa, na tua vida. Ele não desistiu de você. E os céus te escolheu como condutor de incenso aqui nessa terra. Faz tempo que você não faz subir o incenso das tuas orações. Faz tempo que as orações de alguém aqui não sobem ao Senhor. E Ele nessa noite está te cobrando. E não só te cobrando, mas está te atraindo novamente para os santos dos santos. Receba esse renovo espiritual nessa noite. Receba esse renovo. Receba essa presença invisível, mas contagiante, desconhecida por muitos, mas muito conhecida por você. Receba esse renovo. Seja renovado. Seja fortalecido. Que os planos do Senhor venham brotar no teu coração. Recomeça. Nem que tenha que dar 10 passos para trás, mas recomeça.
Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu não sei como Ele vai fazer. Eu não sei quando Ele vai fazer. Mas eu creio que nessa noite está saindo decreto dos céus para a tua vida. Decreto dos céus para a tua vida. E eu creio que pessoas aqui estão sendo curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio que planos satânicos, armadilhas do inferno estão sendo desfeitos agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Planos de depressão, planos de separação, de divórcio, de ansiedade, planos de fracasso, sejam desfeitos agora na autoridade do nome de Jesus. E que planos de paz, de prosperidade dos céus sejam decretados sobre a vida da igreja. Planos de paz, porque eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. E não é plano de mal, é plano de paz, é plano de vos fazer prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar nesse casamento. Você vai prosperar na tua casa. Você vai prosperar na tua escola. Você vai prosperar no teu trabalho. Você vai prosperar no teu casamento. Você vai prosperar na igreja. Que o Senhor reacenda no teu coração o teu chamado. O teu chamado. Pessoas que enterraram os seus dons, o Senhor está ressuscitando nessa noite. O Senhor está ressuscitando novamente. E Ele pega na tua mão e te levanta e te diz: levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Lança a rede novamente. Recomeça. Recomeça, recomeça, recomeça. A ordem do inferno é: para, não vai dar certo. Mas o brado do leão de Judá é: vai que eu sou contigo. Vai de novo, faz de novo, me busca de novo, porque Ele é contigo. Não vamos desistir. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, que avançam, que avançam para a conservação da alma. Não tem luta, não tem crise, não tem inferno, não tem demônios, não tem altura, não tem profundidade que nos faça separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Que você tenha o melhor Natal da sua vida. Que na tua casa seja cheia de paz. Que todo espírito de contenda, de guerra, de briga, de desavença seja repreendido agora na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Quem crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Temos um cafezinho ali, uma bolacha. Não saia sem cumprimentar seus irmãos, sem tomar ali um café.